amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Com este programa, nós estamos encerrando o mês de julho, que para diversas pessoas costuma ser aqui no Brasil um mês de férias, pelo menos férias invernais ou férias escolares. Muito bom dia a todos e obrigado pela presença. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, o canal da família. Mais uma vez encontramos-nos reunidos para juntos, ainda no mesmo tema, entrarmos um pouquinho mais aqui sobre a figura de Noé, as questões do dilúvio, para meditarmos em nosso encontro dominical, tendo como alicerce a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. O justo Noé, de acordo com o texto folclórico do Gênesis, com a sua família, foram os únicos a restarem neste planeta aqui, nesta terra, salvos através de uma arca. Tudo isto é um conto, mas eu já falei que o conto traz uma mensagem. E quanto mais profundamente se vê, ou se perscruta, maiores riquezas para adultos, não para crianças, o texto traz. Interessante que o justo também tem suas fraquezas. É interessante isso. Que nós vamos ver isto aqui bem mais adiante, nos ciclos narrativos dos patriarcas. Mas já Noé, né? Noé, saindo da arca, plantou uma vinha e se embebedou. Sem nenhuma, digamos, brincadeira desagradável com o texto bíblico, apenas uma jocosidade. Alguns falaram, alguns, não eu, que Noé aqui representa o primeiro bêbado da história. Claro, o texto é simbólico, mas o texto prepara a figura moral dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã e Jafé viram o pai nu e se alegraram, deram risadas com aquela situação. Sem, de costas para não ver a nudez do pai, levou um cobertor e o cobriu, sem olhar para ele. Quando Noé voltou da sua embriaguez, ele amaldiçoou os 2 primeiros e abençoou Sem, o ascendente, o ancestral dos semitas, de cujo ramo vieram os israelitas. Uma história, uma pequena história, mas para mostrar o andamento das gerações antes de Noé e depois de Noé. Nós temos esta nota curiosa aí no final da narração sobre o dilúvio. Agora aqui também nós temos uma mensagem. E qual seria? A mensagem seria esta: o sexo dos nossos pais estão fechados para nós.
com total proibição do incesto. Uma pequena história. Se alguém quiser sexo, ou tem necessidade de sexo, vá procurar um partner fora da família. Mas não tenha vida sexual com os pais ou membros íntimos da própria família. E isto, os judeus, com todo escrúpulo, seguem até os dias de hoje. E nós, cristãos, também, de certa forma, seguimos. Pode-se casar primo-irmão com prima-irmã? Não. E pode, se tiver uma rigorosa autorização episcopal. Episcopal, exatamente. Dependendo do grau. Do grau, Mas você, por exemplo, que é pároco, não posso dar. Deve saber fazer a árvore genealógica. Tem que desenhar a árvore genealógica e mandar o processo para a cúria, para que lá eles estudem o processo. E às vezes vem um não. Exatamente. Quer dizer, entre familiares íntimos não se casa. Está aí a mensagem da história. O sexo dos nossos antepassados, os pais em primeiro lugar, estão proibidos para nós. E é também uma questão de razão, não é? É uma questão de lógica. Os animais não têm isto. Os animais irracionais. Mas nós temos. É repugnante ter sexo com a própria mãe. Ter vida sexual com a mãe ou com o pai. É uma coisa que repugna, mas está claramente mencionada aí na Escritura. E da descendência de Noé, através de Sem, o filho abençoado, vem Taré, no final do capítulo 11. Mas antes de falar de Taré, o pai de quem? Abraão. De Abraão, nós precisamos falar do capítulo 10. Você é capaz de notar alguma coisa? A Tábua das Nações. E que isto indica? Nós temos aqui uma genealogia, né? Não é uma genealogia, é um primeiro mapa mundi de todas as nações conhecidas na face da terra. Agora, o capítulo é profundamente antibabilônico. Nossa, padre, mas aqui só tem nomes. Profundamente antibabilônico. Por quê? Porque, de acordo com o texto, Deus quer uma comunidade de nações. Entendi. Que se dão as mãos, mas vivendo autonomamente suas próprias tradições. E não uma superpotência dominando sobre todas. O texto aqui está batendo na questão da diversidade dos povos. Deus quer a diversidade. Exatamente. Deus quer. E as superpotências fazem o contrário. É um problema que nós temos hoje também, não é? Não temos superpotências do ponto de vista econômico. Quem é que manda no mundo? O Brasil não, com toda certeza. E nem é para mandar. Não deveria nem ser ninguém o dono do mundo. Mas, infelizmente, temos, né? Através das finanças, através do poder, através da guerra, através da violência. Nós temos aqui as ditaduras, quaisquer que sejam seus naipes, são todas formas de governo hegemônica não querida por Deus. Deus quer exatamente isto. Agora, no capítulo 11, nós temos a famosa Torre de Babel.
Quem não conhece a Torre de Babel? Quem nunca ouviu falar na Torre de Babel? Ela está no capítulo 11, o último capítulo relacionado com a criação do mundo. Quem nunca ouviu falar nela? Ela é um conto também, como tudo aqui nos 11 primeiros capítulos. Tudo é um conto, não é preciso levar a ferro e fogo. E a verdade não é sempre do lado de vista puramente histórico. A verdade tem outros canais também de transmissão, para quem entende perfeitamente a Sagrada Escritura. Vamos fazer um intervalo e continuamos. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro. Estamos de volta. Narrativa é afirmar que o Senhor Deus quer diversidade de povos e nações, quer a soberania de povos, combatendo multinacionais como, por exemplo, a Babilônia e impérios. Por que no capítulo 11 eles estão batendo nessa questão de um povo que se reuniu e que todos falavam a mesma língua? Bem, o conto da Torre de Babel provém de uma visão de torres superpostas na região babilônica. A arqueologia mostra isto. A partir dali nasce um conto para explicar aqueles sigurates, é assim que se chamam. Um conto para explicar-los. Certa vez, uma vez no passado, os homens todos se uniram. O texto é independente do resto. Não é preciso ler como se lê hoje, pelo menos na sua gênese, no seu nascimento. Ele é um texto independente. Se reuniram para se fazer um nome. Isto é, uma cidade cuja torre se elevasse até o céu, para se celebrarem, fazer-lhes um próprio nome e, assim, possuírem uma herança, um monumento, antes de se esparramarem pela terra. Mas Deus viu que isto não era bom. Sempre de acordo com o conto, desceu dos céus, olhou aquela torre, olhou aquele orgulho, aquela vaidade e pôs um fim naquilo, multiplicando as línguas. É um conto apenas para indicar por que as línguas estão diversificadas. Mas é apenas um conto. Agora, o que traz de mensagem este conto aqui? Celebrar o próprio nome. Fazer um monumento ou passar a vida construindo um monumento a si mesmo. Então o problema não era a multiplicidade de línguas. Não. O problema falando babilônico, você fenício, outro egípcio. Fazer de tudo para celebrizar o próprio nome. Quando o único nome a ser celebrizado é o de Deus. Nós não temos o direito de passar uma vida inteira nos engrandecendo, nos construindo, nos mostrando. Não é essa a nossa vocação. A nossa vocação é bem outra. Não construir o próprio nome, não olhar para si mesmo e para a própria vaidade pessoal e social também. Isto também é atual nos dias de hoje, querer celebrizar-se, querer fazer-se um nome, querer ser o maior. E isto, evidentemente,
não agrada a Deus. O contrário disto aqui é o hino pré-paulino da carta aos Filipenses. Jesus não se apegou ao seu ser divino, mas se humilhou, fazendo-se homem e vivendo como escravo até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. Ele se humilhou, assumiu a sua condição humana e Deus o elevou. Mas Deus, não ele mesmo. A diversidade de línguas aqui deve ser entendida como uma maneira de desfazer a hegemonia humana orgulhosa. Nada disto. Quer dizer, nada mais do que isto. No conto, sempre no conto, Deus não é contrário às línguas existentes. Deus não é contrário ao alemão, ao português, ao inglês, ao espanhol, ao francês e muitas outras, centenas de outras línguas. Deus não é contrário a tudo isso. Porém, não se juntar para se celebrizar a si próprios. Este conto aqui, de uma certa maneira, mas é acomodação bíblica só, tem um antídoto nos Atos dos Apóstolos, quando todos ouviam a mensagem na sua própria língua. Não mais a diversidade, mas a linguagem. Isto aqui é real até os dias de hoje. Vá ao Japão. Você não fala uma palavra de japonês, e eu também não. Mas entre numa igreja. A fé é a mesma caridade, é o mesmo sacrifício, é a mesma celebração. Na única fé e na única profissão de fé, nós formamos, apesar da diversidade, uma única língua, uma única igreja, um só corpo que dá glória a Deus, não a si próprio. Está claro? Muito. Então, era isto que nós gostaríamos de transmitir. Agora sim, estamos terminando os 11 primeiros capítulos, que são o que recebe um tratamento à parte. Porque são, na verdade, nada mais que o chão necessário de onde surgiu um povozinho, que é o povo de Israel. Um povo dentre os outros povos todos, desta tábua de nações, querido por Deus e chamado por Deus a realizar um serviço para a humanidade. Esta é a vocação de Israel, sempre foi realizar um serviço em prol ou em favor da humanidade. Que fizeram? Entregando-nos o Salvador. Exatamente. Jesus é um judeu. E viveu como judeu e morreu como um judeu. E nós temos que levar isto a sério, porque na história da teologia, muitas vezes se fez de Jesus não um judeu, mas um primeiro cristão. Não. Jesus foi um judeu e nós podemos dizer que Deus era judeu. Se levarmos em conta a pessoa de Jesus Cristo, que nós adoramos como Deus de Deus. Certo? Muito bem. Aqui estão encerrados, então, os primeiros capítulos. Agora, com este chão todo, de todas as nações, nasce a família israelita. Agora, no livro do Gênesis, são apenas famílias. Família de Abraão, família de Isaac, família de Jacó. São apenas famílias. Pequenos clãs, né? Pequenas famílias só se transformam em povo a partir do Êxodo. A partir do livro do Êxodo. Agora, tudo ocorreu. Adão, Eva,
e Tudo Abel, em vista, Caim, tudo em vista deste único povo que nasceria do conjunto das nações. Abel, Caim, prestar Bilá, Enoque já passou, serviço. não? Já é um patriarca pré-diluviano. Mas não há nada que falar a respeito de Enoque. Não, Enoque, depois de Enoque... Bem, é só seguir a lista aí do capítulo 5º. Quem deu origem a Noé? Os escritores são o sacerdotal e o não sacerdotal. Mas isso trabalhando bem tardiamente. Sim. Com, talvez, fragmentos, eu prefiro chamá-los assim, fragmentos de épocas diversas, mas apenas fragmentos em estado oral. Não escritos, não. Antes da metade do século VIII, não podemos colocar a escrita em Israel. Eram todos analfabetos, a partir do rei, a começar do rei. Muito bem. Bem, nós temos ainda 2 minutos. Tempo está não, agora tem 1 minuto só. Ao fim. Olha, para mim, muito bom. Eu quero já desejar ao telespectador uma semana cheia de paz e de muita alegria e confirmar para você que se até o 11º capítulo a coisa foi tão boa, imagina só, a partir dos patriarcas que a nossa reflexão vai ficar mais refinada. Vem conosco. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.